Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e no vídeo de hoje vamos continuar com a série de como utilizar o Elementor, essa ferramenta que é um construtor visual para o WordPress. Se você é novo aqui, dá uma olhadinha na playlist que está linkada aqui na descrição do vídeo, pois lá vai ter vários outros vídeos começando desde o início de como funciona essa ferramenta. E no vídeo de hoje a gente vai passar por mais 4 widgets avançados, né, que é da aba aqui geral, que eu estou chamando de avançados, mas de alguma forma eles simplesmente são um pouco mais complexos do que os nossos widgets básicos do Elementor. E no último vídeo a gente passou pela galeria básica, lista de ícones, contador e barra de progresso. E no vídeo de hoje nós vamos para depoimentos, abas, sanfona e acordeão. Então, vamos lá. Para começar, vamos colocar aqui vamos primeiro criar uma seçãozinha com uma coluna. A minha tela está com um pouco de zoom para facilitar a visualização, mas só para ter noção de como que está a página, né? A coluna não está com largura completa, ele está no boxed aqui, mas com o nosso zoomzinho aqui na página parece que está tudo grudado. Então eu criei uma seção com uma coluna e aí vamos arrastar o bloco de depoimentos aqui para dentro. E o bloco de depoimentos é muito comum quando você faz um site institucional, um site de vendas até, que basicamente são os depoimentos, as avaliações dos seus usuários, seus clientes e por aí vai. Então eu costumo usar muito esse bloco em vários sites aqui na empresa e ele é muito útil, né? E aí basicamente a gente tem as configurações dos próprios depoimentos que a gente coloca aqui. Então a gente pode colocar, sei lá, esse serviço foi muito bom. E aí, uma imagem que representará a cara da pessoa. Então, vamos dizer que essa aqui é a cara da pessoa, ela chama Elementor. E aí fica aqui bonitinho, né? Recorta de uma forma circular, né? Eu acho que dá para ver melhor com uma imagem que não tem fundo transparente. Então, assim, a cara da pessoa fica aqui bonitinho. Você pode colocar o nome dela e a profissão, o título. Muitas vezes eu gosto de colocar empresa X aqui embaixo, né? Então, sei lá, João, blá blá blá, da empresa X. E aí coloca a foto dele ali. E se quiser, pode até colocar um link, por exemplo, para a própria empresa, né? Que está ali. E aí a gente tem algumas configurações, como por exemplo a posição da imagem, que pode ser em cima do texto, né? Do nome da pessoa aqui, ou ao lado, como nota assim. E o alinhamento desse depoimento, do bloco inteiro, né? O bloco inteiro pode estar para a esquerda, pode estar para a direita ou centralizado. Em geral, eu uso ele centralizado e algo que é comum também é na tipografia aqui a gente colocar o estilo itálico, né? Então coloca aquele bonitinho, né? Tem uma fonte um pouquinho menor, né? Não sei assim. E aí coloca o texto preto, qualquer coisa assim. Então fica bacaninha se você quiser colocar também aspas, né? É comum. Opa, assim fica interessante, né? Como se fosse uma referência ao que a pessoa realmente falou ali. Aqui na aba estilo a gente tem as configurações normais, tanto para o conteúdo, igual eu acabei de mexer aqui, para a imagem. Então dá para a gente mudar um pouco o tamanho da imagem, se fizer sentido. E um detalhe também, se você não quiser nenhuma imagem, só o nome e empresa, você pode deletar a imagem. E aí ele fica assim, tá? Eu vou colocar Ctrl Z, só para a gente continuar aqui. Na imagem a gente consegue modificar, colocar borda, fazer tudo aquilo que a gente consegue fazer no próprio elemento e até tirar o arredondamento, né? Só colocar 0 aqui, que ele sobrescreve o padrão, que é esse redondinho, e deixa a imagem quadrada. Aqui também a gente tem as configurações do nome. Em geral, aqui a gente vai colocar uma corzinha um pouco diferente para dar um destaque, ficar um negócio mais bonitinho. E eu nem gosto muito de colocar bold, né? Esse que é o em negrito ali. E o título aqui, as mesmas configurações, só que para essa parte onde está escrita Empresa X, tá? E igual eu falei, né, nos outros vídeos, a parte de avançado a gente vai ver depois, quando a gente for ver um pouco mais do lado técnico do Elementor, né, que precisa até ter um pouco de conhecimento do CSS e dependendo até JavaScript para a gente conseguir, que são as linguagens, né, que funcionam na web, para a gente conseguir elevar o nível das nossas páginas no Elementor. Então, beleza? Esse foi o bloco de depoimento.
na hora que a gente coloca, inclusive procura aqui, ó, de... Opa, movimentos, a gente apenas tem esse aqui. No entanto, quando a gente está no Pro, a gente tem o carrossel de depoimentos, que é o Testimonial Carousel. E nesse aqui, que está desabilitado por enquanto, porque depois que a gente vai entrar para os blocos do Pro, né, instalar ele e tudo mais, mas ele é como se fosse esse mesmo bloco que a gente acabou de colocar, só que como um carrossel que vai passando, né, vários depoimentos. Então, na versão gratuita, a gente consegue só ter um, né, a não ser que você, por exemplo, coloque um aqui e aí duplique essa aqui, né, para ficar 2 assim, ou duplica a coluna inteira, né, para ficar 4, qualquer coisa assim, né? Então você consegue montar né, uma área assim com colunas e linhas com vários depoimentos, mas fazer ele como um carrossel apenas com a versão paga do Elementor. Ou então algum outro plugin, né? Sempre tem algum plugin gratuito que estende o Elementor, que tem alguns widgets legais, né? A gente tem que, só um adendo, né? A gente tem que ficar bastante atento com a performance. Então, quanto mais plugins a gente coloca no WordPress, especialmente extensões do Elementor e por aí vai, mais pesado o site vai ficar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, vamos lá agora para as abas, que é muito comum também. Eu uso direto essa funcionalidade. Muitas vezes a gente tem serviços diferentes que podem ser colocados aqui, características diferentes, igual você vê muito em loja online, né? Quando a gente tem, por exemplo, descrição do produto, tamanhos do produto, entrega, né? Informações diferentes que elas são trocadas de uma aba para outra. Aqui tá com o mesmo texto, né? Mas eu vou trocar aqui para qualquer coisa, só para mostrar. Então aqui a gente tem uma aba, tem outra aba, né? Elas trocam desse jeito. E as configurações aqui na esquerda tem esse jeito que é comum também em vários widgets do Elementor, que a gente tem, vou deletar aqui, uma sequência, né, de itens dentro do próprio widget. Então a gente tem um item aqui, a gente clica em adicionar item, ele aumenta mais um aqui. A gente pode inclusive duplicar o item clicando nesses dois papeizinhos aqui e ele vai duplicando, né, o que a gente está clicando. E aí a gente pode ter várias abas desse jeito, cada uma pode ter seu próprio título. Então, o título da aba, aqui a gente pode ter qualquer coisa assim. Então, cada um vai ter. E você vê que ele muda a cor aqui, a gente vai configurar isso no estilo ali. Dentro daqui a gente tem o título, né, que é exatamente o que fica aqui na aba, e o texto que fica aqui dentro. Algo que frequentemente o pessoal pergunta é como que a gente coloca o Elementor, né? Assim, uma grid, né, do Elementor, né? Uma seção, uma coluna ou coisas diferentes, elementos diferentes do Elementor dentro de uma aba. A gente vai chegar nisso também, porque a gente vai ter que criar uma seção do Elementor externa e chamar ela aqui dentro com um shortcode, né? Que é vamos dizer assim, igual eu falei assim, um nível um pouco mais avançado da criação de sites, mas a gente vai chegar lá nessa série eventualmente. Então fica ligado com isso. E aí aqui embaixo a gente tem algumas opções interessantes, que é deixar a aba horizontal ou ela vertical, né? Então a gente pode ter ela desse jeito, com as abas aqui na esquerda. E o alinhamento, isso aqui tem muito a ver com, quer ver? Deixa eu colocar no horizontal, que fica um pouco mais fácil. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as abas centralizadas, a gente tem elas na esquerda, a gente tem na direita, e o justificado, que é muito legal, porque ele vai distribuir todas as nossas abas no espaço possível que a gente tem. Então, se eu tenho esse espaço todo, as abas vão ficar desse tamanho. No entanto, se eu, por exemplo, aqui nessa coluna, nessa linha, eu diminuo a coluna, o tamanho da coluna, né, diminuir aqui para 665 pixels, você vai ver que o espaçozinho que cada um vai ter diminuiu. Inclusive, essas três aqui tiveram até que quebrar a linha, né, para baixo. Então, isso é um jeito bacana de você controlar, né, assim, para que sempre fique de alguma forma bonitinho, né? Você pode usar essas configurações aqui da aba, do alinhamento. E aí, aqui na aba estilo, na parte de estilo, né, que também a gente chama de aba aqui também, mas a gente tem a capacidade de controlar a borda, então ele vai deixar a borda da aba que está selecionada, né? Você está vendo que se eu troco aqui também vai mudando o tamanho dessa borda, que a gente troca a cor da borda e tudo mais.
Na parte de título aqui é a mesma coisa, né? Das cores, só que relacionada ao título. E lembrando, igual eu falei assim, tem a cor ativa e a cor não ativa. Então aqui eu troquei a cor ativa, a cor não ativa, e aqui embaixo em cor ativa a gente pode colocar uma outra qualquer também. Tipografia vai mudar para tudo da parte do título, todas, seja ativa, seja não ativa. E aqui o conteúdo, que é o que está aqui dentro, da aba, que a gente consegue controlar também a cor, né, do texto, basicamente. Uma coisa que não precisaria aqui dentro para colocar, né, igual eu falei assim, em alguma estrutura, é uma imagem, que você pode inserir ela direto, né, inserir mídia aqui, que aí você consegue colocar ela aqui dentro e fazer, né, o controle do seu tamanho, tudo por aqui. Dentro desse editorzinho visual, até algumas edições de texto e tal, mas é pouca coisa, né, só igual como se fosse um Word simples mesmo. Então, beleza, vamos deletar as abas aqui e vamos para a sanfona, que é bem interessante e ela é muito, inclusive, parecida com o acordeão. Então, vou colocar os dois aqui para você ver a diferença. Eu acho que fica até mais fácil mostrar a diferença no site mesmo. Então, a gente tem esse olhinho aqui que é ver alterações, né? E ele abre como é que está o site de verdade. Então, aqui eu tenho a sanfona e embaixo o acordeão. A diferença entre os dois é porque as configurações deles são muito parecidas, né? A única coisa que muda aqui, a sanfona, quando você clica num, ele fecha outro, e o acordeão, não. Você pode abrir cada um separadamente. Esse aqui você abre um, abre outro. Abre um, abre outro. Eles vão fechando desse jeito, né? Só pode ficar um aberto. Esse outro aqui, que é o, né? Você pode ter vários abertos. Mas as configurações dele são muito parecidas, né? Eu tô até clicando, ó. Cliquei no de cima, que é a sanfona, e cliquei no de baixo, que é o acordeão. Se você olhar aqui no lado esquerdo, você vê que não troca nada. Troca apenas o ícone, né? Que ele tá usando aqui. Mas isso a gente poderia trocar também para ser igual um ao outro. Então, eu quis mostrar isso só porque não precisa a gente passar por todas as configurações de ambos, né? Só passar por um e você já vai ter aprendido dos dois. Então, vou excluir esse de baixo e vamos lidar com a sanfona aqui. Aqui a gente tem muito parecido com a aba, né? A gente pode trocar o título aqui de cima. Então, vou colocar qualquer coisa aqui. E o conteúdo que está aqui dentro. A mesma regra do shortcode, se você quiser colocar algum elemento mais complexo, com colunas e com outras coisas aqui dentro, se aplica à sanfona e o acordeão, assim como nas abas, você teria que colocar o shortcode aqui dentro para fazer elas funcionarem. A estrutura aqui de criar novos, né, e duplicar e tudo mais é igualzinha que a gente já viu da aba, mesmo esquema. E também aqui embaixo a gente, igual eu tinha comentado, tem a possibilidade de trocar o ícone. O ícone é esse íconezinho, esse mais e esse menos aqui no caso. E quando a gente estava no acordeão, ele era uma setinha para cima e uma setinha para direita, né? Tá vendo aqui assim. E a gente pode trocar esse ícone para qualquer coisa que a gente quiser. Da biblioteca dos ícones, que o Elementor usa o Font Awesome. Então a gente tem todas essas ícones aqui que a gente pode colocar, coisas absurdas, né? Como por exemplo isso aqui que não faz sentido algum. Mas dá pra gente customizar o nosso sisteminha aqui com qualquer ícone bacana. E tanto para o ativo quanto para o não ativo, né? Então assim ele está não ativo, né? Que está fechado. E quando a gente clica ele muda para o ícone ativo. Aí aqui embaixo a gente pode escolher qual que vai ser a tag de HTML desse título. Então, se você está prestando atenção muito em otimização para o sistema de buscas, né, o SEO, você pode trocar aqui, por exemplo, para ser um H3, um H4 e, né, com H5. E isso vai ajudar também o Google entender qual que é a hierarquia desse elemento. Então, você pode deixar como uma div, que basicamente é um elemento vazio, né, um elemento que não tem nenhum teor de definição para ele. Aqui na aba estilo, a gente novamente tem a opção de controlar a borda, e aqui ele vai pegar a borda inteira, não só a borda do ativo, né, mas a borda do acordeão inteiro e divisão entre cada um dos elementos. Eu, em geral, tento deixá-la bem levinha assim, e também uma cor mais clarinha assim, costuma ser mais legal, né? Às vezes você pode colocar uma transparência nela, que eu acho que fica mais bacana. E aí, aqui no título, mesmas configurações, né? Cor ativa, cor não ativa, dependendo se o acordeão está aberto ou fechado, ou a sanfona, né, no caso.
e a tipografia, e tem uma diferente que na aba não tinha, que é a cor do fundo. Então você pode colocar, por exemplo, uma cor do fundo do título. Aqui está horroroso essa configuração, né? Mas a gente leva em consideração. Talvez a gente teria que deixar algo... Nossa, continua horrível. Então, finge que assim que está um pouquinho melhor. Então, né, faria algo nesse sentido. E descendo aqui, a gente pode colocar uma sombra no texto, coisas que, né, do próprio título, né, que a gente está aqui ainda só no título. E o padding. Padding é a distância entre o texto aqui do título e o ícone e as suas margens. Então, se eu coloco 0, ele vai ficar sem nenhum espaço. Se eu coloco aqui, por exemplo, 15, ele vai estar com espaço, inclusive, aparentemente é o padrão. Se eu coloco 50, ele vai ficar grandão assim. Então, você consegue deixar ele e se você deleta, né, você consegue deixar ele bem bacana. E se você clicar aqui nessa correntezinha, você consegue controlar a cada um, né, superior, direita, inferior e esquerda. Então você pode colocar 10 em cima, 0 na direita, 50 na esquerda, inferior, ou melhor, vamos colocar 20 inferior e 50 esquerda. E aí você customiza do jeito que você quiser esse pad. Mas em geral a gente vai deixar tudo mais ou menos igual, entre 10, 15, né, para ficar bem padronizado. Aqui no ícone, a gente tem uma outra opção, que é colocar o ícone na esquerda ou na direita. Então, dependendo do design que você está seguindo ou buscando criar, isso aqui vai fazer mais sentido ou menos sentido. E, então, assim, isso até nem varia. Eu uso os dois nos projetos aqui, né, de produção mesmo, sites dos nossos clientes. Então, vai variar muito do design que você está querendo atingir. E a cor desse ícone, tanto a cor ativa quanto a cor normal, quando ele está fechadinho. E principalmente quando você está aqui na esquerda, esse espaçamento aqui faz sentido, que é a distância entre o texto e o ícone. Então você pode também determinar aqui qual é essa distância com bastante precisão. Na área do conteúdo, sem muito mistério aqui também, a gente consegue trocar o fundo, né, igual a gente tinha mencionado, a cor e a, né, tipografia, sombra do texto, e também o padding, que é essa distância entre o elemento e a sua borda. Então esse aqui normalmente a gente quer deixar também um pouquinho maior, às vezes uns 25, assim, para dar um espaçamento legal. A sanfona e o acordeão são muito utilizados em perguntas frequentes, né? Por que esse produto ele serve para tal coisa? A pessoa abre, sim, serve. Vocês têm política de reembolso? Não, não temos. Então qualquer coisa assim, isso aqui é muito utilizado para esse fim. Então é isso. Esses foram os 4 elementos dessa aula. Espero que tenha sido útil para você, que tenha gostado. Se gostou, deixa aí o like para ajudar na divulgação do vídeo e também deixe seu comentário ou dúvida que você tem sobre o Elementor, sobre o WordPress ou outras áreas afins. Mas é isso, até a próxima e divirta-se.